em Mariana, acaba de completar 8 anos e só hoje o Ministério Público Federal começa a interrogar os acusados no processo referente ao rompimento da barragem de Fundão. Até agora, ninguém foi preso, ninguém punido e comunidades, Edilene, esperam até hoje conseguir um novo lar, né? Muita coisa dá para se fazer. Para todo mundo ficar na mesma página, a barragem de Fundão estourou em 2015, né? 5 de novembro de 2015, e a lama varreu ali distritos, poluiu o Rio Doce e chegou até o mar do Espírito Santo. Mas hoje, Helene, o Ministério Público começa a interrogar, então, os acusados nesse processo referente ao rompimento da barragem. Finalmente, né, Júnior? Começa a interrogar agora e eu não tenho esperança nenhuma de que alguém de fato vá ser punido pelo rompimento dessas barragens ou dessa barragem que foi a de Mariana, porque anos depois se rompeu a barragem de Brumadinho, que também era de responsabilidade da Vale, assim como a barragem Mariana, que era da Vale e da BHP. E esse caso, até hoje, não há justiça. Eu converso com os atingidos quase que diariamente. Você sabe, a Rádio Itatiaia não esqueceu, ela não esquece. Eu morei em Mariana por 3 meses após o rompimento. Nós fomos das primeiras equipes a chegarmos em Mariana e acompanhar de perto, e eu converso com os atingidos sempre. Ontem mesmo eu conversei com vários. Embora eu estivesse de folga, e eu converso com eles, independente de apuração para fazer matéria, porque eu quero saber como eles estão, o que está acontecendo, se de fato a justiça está ou não ocorrendo. A gente sabe que não, mas a gente quer saber os pormenores, como é que está no dia a dia, na ponta, lá em Mariana, em Bento. E ontem um desses atingidos me disse o seguinte: a situação vai de mal a pior, a situação é crítica. Muitos, ou a maioria, ainda não foi reinstalada em suas casas. Ontem, no Novo Bento, quase que teve um incêndio por causa de um equipamento eletrônico instalado em uma das casas nessas construções, e do nada, segundo esses atingidos, esse equipamento eletrônico pegou fogo, ou seja, as coisas mais improváveis acontecem para eles, como é a avaliação do próprio Ministério Público Federal. A Renova, que foi criada para fazer uma interlocução com os atingidos, ela não funciona. A gente sabe também que a criação da Renova foi uma forma de não se manter o nome da Samarco, da Vale, da BHP na mídia, porque quem faz a interlocução é a Renova e a gente não fica repetindo num cenário negativo o nome da empresa que de fato provocou o rompimento dessa barragem. Tem uma ação que hoje corre no exterior, porque a BHP tem sede em Londres, é uma empresa que é australiana, mas que tem escritório em Londres, e outra ação corre aqui. Até hoje ninguém foi julgado, ninguém foi punido. E na ação do exterior, a expectativa é que a indenização ela seja maior, porque foi um processo criado depois, mas que evolui muito mais rápido do que aqui no Brasil, onde as partes ameaçam largar a mesa de repactuação se esse acordo não for fechado até o dia 5. E os atingidos não concordam, querem um acordo internacional, porque de acordo com eles aqui não anda e não contempla os atingidos de fato. É uma história triste de injustiça nos dois principais rompimentos de barragem. Não é do Brasil não, Júnior, é do mundo, e a gente não tem um exemplo de punição. Por isso as empresas continuam errando. Se não punir, não erra, tem que ter regra, a regra tem que ser seguida. Se não for, tem que haver justiça. Não tem justiça porque esse caso é simplesmente inexplicável. E Rita, 8 anos se passaram e as coisas parecem que não andaram como deveriam andar, né? E será que vão andar? Eu fui bem contemplada pela Edilene, que acompanha desde o rompimento da barragem. Isso é uma vergonha, eu acho que é uma vergonha para o Brasil, porque mostra em nível mundial a impunidade que impera aqui. Então é muito triste isso. Então é uma questão de vergonha da imagem do país lá fora em relação à impunidade. Eu acho que é a única coisa que eu tenho a acrescentar à fala da Edilene. Ô William Travassos, me conta aí, qual que é a sua percepção sobre isso tudo? São 8 anos da maior tragédia ambiental do mundo, uma das maiores do mundo, e as coisas não andam, a punição não chega, as casas para os atingidos também não chegam. E aí? Como reconstruir uma cidade que foi completamente devastada? Se a gente, para fazer uma reforma qualquer aí de obra ou limpeza de canais, a gente leva uma eternidade. Então, como reconstruir? E aí você vai falar assim, poxa, a gente primeiro tem que penalizar essas pessoas que participaram deste evento e provocaram tamanha tragédia. Você tem noção das folhas desse processo? Como isso é complexo e como individualizar isso? Então não é fácil, ainda mais que nós temos essa característica da justiça brasileira, que ela é lenta. É recurso em cima de recurso, são defesas milionárias, é muita grana envolvida. A gente não está falando de 1 milhão, 2 milhões, está falando de bi e de uma tragédia que você não consegue mensurar o tamanho prejuízo dela. O que eu volto a chamar a atenção é sobre o mapa do risco. Porque imagine o que é você viver sabendo que a qualquer momento a sua cidade pode ser devastada. Ainda existe o risco?
como está o processo de exploração do minério? Esse é o questionamento. O que eu fico preocupado agora, porque isso vai sair mais cedo ou mais tarde. É claro que muita gente já morreu e não vai receber essa causa. Agora eu quero saber desse mapa do risco e se as pessoas ainda estão passando por esse momento de falar assim, vai acontecer comigo o que aconteceu em Mariana? Eu não estive em Mariana, fui em Brumadinho, em Iotim, mas prometo a você, Júnior, que essa semana eu pego a minha moto, dou um pulinho lá para bater um papo, mas vou na área atingida, para conversar com a turma, para saber o que o morador está sentindo nesse momento. Porque imagina você perder tudo do dia para a noite, cara. Meu Deus. Não sobrar nada da tua vida. Eduardo, a gente fala nessa questão da Renova, na questão da tragédia de Samarco lá, há alguns anos aqui na Itatiaia, né? Eu não sei nem que eu levanto a bola para você para falar sobre esse assunto, porque a gente já falou tanto e as coisas não mudam, né? Isso é o que mais dói, né? É um desastre anunciado. 15, 25, 3 anos antes de acontecer, nesse mesmo microfone, por esse mesmo locutor, que previa o pior, considerando como que as coisas fluíam. Não que a mineração seja um mal, era necessária. O minério é uma riqueza, precisa ser explorado. O diacho é o jeito que a gente fazia. A turma pegando uma ajuda para a campanha e aprovando tudo e concordando com tudo. Aí veio o pior, vidas eliminadas ou comprometidas para sempre, comunidades inteiras extintas, o meio ambiente ferido de morte, um dos maiores rios do país poluído até o mar. Tragédias e mais tragédias humanas que jamais, Júnior, serão reparadas. E o que já se esperava, a justiça naquele ritmo, que contraria o princípio básico da Constituição, de que todos devem ser iguais perante a lei. São muitas tragédias numa só. Dá vontade de chorar, seu Júnior.